Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast. Esse episódio aqui com um convidado mais do que especial, que na sequência aí nosso co-host vai anunciar. Vou aproveitar para começar o episódio agradecendo os nossos patrocinadores, para depois então passar para o título desse episódio e apresentar o nosso convidado. Então eu gostaria de começar agradecendo a Lovebond, nossa patrocinadora, que há mais de 130 anos é referência em soluções analíticas para a qualidade de água e presente em mais de 160 países. Agora no Brasil, a Lovebond oferece uma diversa gama de reagentes, como por exemplo DQO, DPD e vários outros, e também instrumentos analíticos de alta qualidade a preços competitivos, ajudando empresas e laboratórios a obter resultados precisos e confiáveis. Gostaria de agradecer também a Matrix, que é especialista no fornecimento de produtos e serviços voltados para o tratamento de efluentes industriais e sanitários. Fundada em 2003, a Matrix tem mais de 22 anos de experiência no trabalho continuamente com produtos e serviços voltados para as estações de tratamento de efluentes e águas. E gostaria de agradecer também a nós dois, a nossa empresa de consultoria que ajuda o projeto a se manter de pé aqui também, que se você quiser contar com a gente, entra em contato com a Bell Water, nossa empresa de consultoria, onde a gente faz treinamentos, onde a gente tem esse podcast, onde a gente trabalha com reuso ou reciclagem, já vou deixar um gatilhozinho aqui, diagnóstico de estações e muito mais. Então, por favor, nosso co-host aí, se apresente, faça o chamado desse episódio que a gente estava ansioso para chegar esse dia e gravar esse episódio. Olá, amigo do EfluenteCast, muito bem-vindo a mais um episódio. Eu estou aqui empolgadíssimo, não sei como vou fazer para caber tudo aquilo que a gente vai falar sobre reciclagem de água num episódio só. Eu não sei como vou fazer, realmente, só numa pequena conversa dos bastidores aqui com o nosso convidado, o Márcio do Aquapolo, o qual eu gostaria de agradecer, desejar boas-vindas ao nosso episódio. Realmente fazia bastante tempo que a gente queria e estava nessa ansiedade de gravar um episódio com essa envergadura, com essa importância dentro desse tema, reciclagem de água, que eu já quero colocar esse termo diferente, talvez eu possa começar a falar por aí. Então, muito obrigado, Márcio. Eu gostaria que você se apresentasse, enfim, o Aquapolo, mais uma vez te agradecendo muito pela disponibilidade. Foi um dia cheio, você veio de São Paulo para cá e dentro de uma agenda bastante apertada. A gente agradece muito aí a oportunidade. Eu tenho certeza que todo mundo vai ganhar muito com esse episódio. Sim. Bom, primeiro, eu que agradeço bastante pelo convite. Muito obrigado aos dois aí pelo convite, pela oportunidade de poder apresentar. A gente está sempre tentando disseminar o que a gente faz na Aquapolo, que é a reciclagem de água. E isso é extremamente importante e relevante. Eu fico também muito entusiasmado cada vez que eu vou falar, porque eu digo que eu trabalhei em várias indústrias de outros segmentos e etc. Uma hora que eu cheguei na Aquapolo, eu realmente absorvi assim, um propósito de vida com a história da reciclagem. Acho que é um caminho e até uma forma de deixar aí um mundo melhor para as minhas filhas, enfim, para todo mundo. Então é muito legal. Falando da Aquapolo, para quem não conhece, é uma sociedade entre GS Nima Industrial, que é uma empresa de saneamento, uma empresa privada, uma multinacional espanhola de tratamento, com tradição em dessalinização, em reuso, em concessões de saneamento, e a Sabesp, dispensa apresentações, uma empresa de saneamento aqui do Brasil, que foi concebido para, através da reciclagem de água, atender o mercado industrial de uma forma sustentável no ABC paulista. Então, inicialmente, começamos atendendo um polo petroquímico de Capuava, que fica em Mauá, lá no ABC, e hoje a gente atende outras indústrias ao redor da nossa adutora, da linha que nós temos, e de uma forma sustentável, com água reciclada, sustentável economicamente, ambientalmente e socialmente, inclusive, porque essas indústrias deixam de competir com água potável, da população. Então, elas têm uso industrial e deixam a água bruta ou água potável para o consumo humano, que é um uso mais nobre. Muito legal. E aí eu queria começar perguntando essa diferença no termo reciclagem e reuso. Vamos lá. Como você enxerga essa diferença? O que tem de diferença nas palavras?
É uma questão de semântica, né? O mundo todo ainda fala reuso. Esse termo reciclagem eu comecei a usar há alguns anos e eu brinco que eu tenho muito orgulho que eu consegui influenciar o Gessner a falar água reciclada o tempo todo. Então isso é bom, né? Mas é justamente para tirar uma coisa que em inglês o pessoal chama o yuck factor, então é o fator nojo, né? E eu sempre expliquei hoje de manhã para a visita que estava lá conosco o seguinte: quando a gente fala o esgoto em inglês, a gente fala wastewater. Quando a gente fala em espanhol, a gente fala águas residuais. Quando a gente vai falar em português aqui no Brasil, a gente fala esgoto. Ou seja, nesses outros idiomas, o esgoto é água contaminada, mas é água. Quando chega aqui no Brasil, ele é uma outra coisa. Ele deixou de ser água, deixou de ser recurso hídrico. É uma coisa que, assim, se a gente for tratar de forma bem popular, é assim: é ruim, é mal cheiroso, traz doença. Eu não sei para onde vai, não quero saber se é tratado, não me interessa. Só quero longe da Pode minha estar no casa. vizinho, eu só quero longe de mim. E esse é o motivo. E quando você fala reuso, todo mundo remete direto ao esgoto, porque o reuso da onde é? Né? Esgoto. É esgoto, né? E aí tem um outro ponto que eu venho tentando tratar, principalmente com as novas gerações. Olha, o reuso é quando você pega a água que saiu do ciclo da máquina de lavar e usa para lavar o quintal. Você está reutilizando a mesma água. Nós, na Aquapolo, nós fazemos um processo de tratamento. Então, nós estamos reciclando realmente, transformando a água, né, o esgoto, de uma qualidade X para uma água que, em parâmetros físico-químicos, ela é semelhante à potável. Então, realmente, essa é a grande diferença da reciclagem e tentar quebrar essa barreira que a gente tem automaticamente aqui por tratar a partir do esgoto, né? Legal, e a gente, tem mudado isso e o conceito e a gente que é da área, que trabalha há Sim, muito tempo nisso, não se dá conta, quando a gente sim, fala reuso, o termo pejorativo que sim, se tem e ao contrário da reciclagem. E a gente desde o episódio do Marcos Monssan da CETRI, a gente está procurando mudar esse termo e colocar sim, agora reciclagem, não mais reuso, entendendo que sim, tem uma diferença aí, e isso é muito, muito legal. Eu concordo muito com essa questão. A gente tem uma barreira que as pessoas do mercado, elas entendem quando fala de reuso, elas entendem que é água. sim, Inicialmente, se falar só a palavra reciclagem, vão interpretar como o lixo, é isso. que também não deixa de ser Deixa uma de ser. matéria-prima que você vai tratar ela de alguma forma e Isso, e entregar de outra. reutilizar. Mas quando a gente gravou com a professora Ana Silvia, ela fala muito nisso, né? Sim, É água. é água. A água que eu tenho no rio, a água que eu tenho na torneira, a água que eu Sim, tenho na estação de tratamento de esgoto, ela é é água. água. Agora, ela tem uma característica diferente. Sim. E a gente precisa saber qual característica atingir para que ela possa ser utilizada como água em um processo na qualidade que ela precisa ser adequada. Exatamente. E Mas, eu coloco muito isso, a importância disso, de quebrar essa barreira, porque hoje no Brasil o reuso, né, ou a reciclagem ainda é para fins industriais, hum, mas no resto do mundo já está muito na irrigação agrícola e até na potável. E é uma questão de tempo para isso chegar aqui, porque a necessidade está aí, a demanda Califórnia, está né? aí. Acho que tem reuso direto, né? Califórnia já tem rios direto, Namíbia já tem, Singapura é um semi-direto, porque às vezes mistura, às vezes não mistura, enfim. Então tem muita gente já fazendo. África do Sul tem o indireto, e isso está rodando muito o mundo. Então é questão de tempo. E se a gente não educar para poder ter isso, a gente não consegue implementar um projeto desse e vai fazer como? Né? É. Uma coisa que também nos pega, que eu acho que é um assunto bem interessante, é essa questão você é administrador, e Sim, você justamente trata essa questão da reciclagem como algo de negócio. sim, E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, porque quando se fala em reciclagem, projetos de reuso, etc., quase sempre se usam a tecnologia mais cara ou a de mais difícil, ou que seja de CAPEX ou de uhum, OPEX, não importa, mas não se olha efetivamente para aquilo que eu preciso
em relação à questão de tornar meu processo, meu projeto Uhum. viável. Como que tu Sim, enxerga isso trabalhando dentro desse. eh, eu acho que é uma bolha, né? O Aquapolo é uma bolha que veio para romper as outras bolhas, sim. que a gente vai conseguir levar a reciclagem para algo Uhum. muito mais do nosso dia a dia, assim. Sim. Como que tu enxerga isso? Como é que é a Tá, ideia de vocês olhando vamos para lá. viabilidade, Eu, custo? eu, eu olho assim, um pouco do como o Aquapolo nasceu, né? E até antes disso, eu vejo muito a questão da água naquele sentido. A água, ela é pouco valorizada no mundo inteiro. Isso é uma coisa do ser humano, né? A gente acha que tem muita água e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai, por exemplo, para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, onde o pessoal está lá dessalinizando a água do mar, hoje já barateou muito, mas ainda assim tem um custo mais elevado do que qualquer outra fonte. E o pessoal paga. Por quê? A água, ela só vamos dizer assim, o valor dela, ou o custo dela, é de acordo com a disponibilidade e o acesso, né? Então não dá para mudar o planeta todo para onde tem água, né? E fica barato para todo mundo, não tem como. Então esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que a gente tem que olhar para a viabilidade, sim, mas ela é de acordo com a situação que você tem, onde você está, qual fonte você tem, que tratamento ela demanda, distribuição, enfim. No caso da Aquapolo, eu valorizo muito essa questão econômico-financeira porque ela nasceu por parte do cliente, né? Não foi ninguém querendo viabilizar um projeto de reciclagem que foi. O que aconteceu foi indústrias, um grupo de indústrias de um polo petroquímico, liderados pela Braskem, que viam a cada vez mais, captavam água ali no ABC, no rio Tamanduateí, então um rio classe 4, cada vez mais poluído, com um período de estiagem razoável de São Paulo, né? Então, quando a gente começa a entrar agora no começo de outono, até um bom pedaço aí, o início da primavera, a gente tem praticamente aí 6, 7 meses sem chuva. E, obviamente, sem chuva, o nível do rio cada vez menor, mais baixo, e mais concentrado com a poluição que lá tem, que é contínua, né? Então, mais difícil de tratar. Eles já tratavam a água para utilizar, mas mesmo assim tinham problemas de corrosão nas tubas, nas linhas, tinham problema de troca, quebra de trocador de calor, tinham problemas de muita manutenção, custo alto. Quanto mais manutenção, mais exposição, possibilidade de acidente de trabalho, afastamento de funcionário. Então é uma cadeia de impactos que tem pela qualidade da água. Além do fato de olhar e falar assim: vem cá, se eu quiser crescer, se tiver uma crise, o que acontece? Né? Então, a Braskem começou a olhar, por ser uma indústria petroquímica, demanda muita água para a torre de resfriamento no processo deles, é uma questão do processo e de segurança do processo, então é inerente ao processo, ela só trabalha se ela tem água, e começou a olhar para o valor desse insumo. Isso que eu acho legal. Não para o custo, não para a tarifa e nem para o custo de captação ou de tratamento, é o valor. Se eu não tiver esse insumo, que impacto eu tenho? E aí sim ela entendeu que, bom, se eu viabilizar um projeto sustentável que garanta isso, o fornecimento, independente de mudança climática, eu garanto, é um seguro que eu faço de que eu não vou parar com crise hídrica, com inundação, com o que for. Isso é perfeito, né? E foi isso que ela fez, né? E aí foi um projeto muito interessante, porque foi feito todo a várias mãos. Então, uma vez que a Braskem entendeu isso e achou na Sabesp, no governo do estado na época e depois, né, com parceiro privado aí, como viabilizar isso, a gente fez todo um trabalho. Ela determinou que qualidade de água ela precisava. Nós fizemos um piloto de tratamento, né? Nós fazemos só o tratamento terciário. Então a Aquapolo utiliza a entrada, o esgoto tratado em nível secundário pela Sabesp e nós fazemos o terciário. Então, nós fizemos um piloto de 1 ano para entender que CAPEX, que tecnologias garantiriam durante o ano todo essa qualidade de água que a Braskem precisaria.
E ao mesmo tempo, por que esse 1 ano? Porque a ET que nós estamos trata esgoto doméstico e industrial. Então vocês imaginam o que acontece de vez em quando lá no processo. É, e aí, desse piloto, a gente tinha o CAPEX. Uma vez construído o CAPEX, o Braskem, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou construir uma planta para você, você precisa me garantir, além do OPEX, do lucro, a amortização desse investimento. Vamos fazer um modelo de take or pay. Então tem um volume mínimo contratado que ela se propôs, ela e as demais indústrias do polo se propuseram a pagar, consumindo ou não aquele volume, porque ele garante que eu pago a amortização do investimento. Definido isso, Braskem, que quanto tempo de contrato ou que tarifa você deseja? Qual é o alvo de tarifa para você? Porque aí vai determinar o tempo de contrato. Quanto mais tempo para eu amortizar, menor é a tarifa. Então nós chegamos num contrato de 42 anos, 2 anos de construção da planta, adutora e etc., 40 anos de fornecimento. E aí, legal, fechamos o contrato com o cliente, fechamos um contrato, né, da Aquapolo com a Sabesp para garantir a sua locação do espaço dentro da ET, para garantir o fornecimento do esgoto tratado também com uma qualidade mínima exigida em contrato. E aí ficou bom. Como é que nós vamos construir essa planta agora? Os acionistas vão pôr dinheiro e tal. E aí foi o mais inteligente sobre essa perspectiva, e isso é case mundial. A gente tinha um contrato com uma receita permanente de indústrias com um ótimo rating de crédito. Então vamos usar isso aqui como garantia. Emitimos uma debênture, né, um título de dívida, foi captado pelo FI-FGTS como investidor e financiou 90% do CAPEX todo da planta e adutora. Então, os acionistas colocando 10% do investimento montaram um negócio. A Aquapolo paga essa dívida, então a Braskem sabe, isso está na tarifa, e foi tudo feito, como a gente chama, open book, ou seja, a Braskem participando de tudo o tempo todo, os acionistas, a Aquapolo, o agente financiador. Então, foi uma equação que garante a proteção desse projeto, para garantir o funcionamento dele e a operação ao longo dos 40 anos sem nenhum problema. Então, foi um modelo muito inovador na época, até em relação ao mundo. O mundo, geralmente, projetos no mundo não é reciclagem, é reuso, né? O mundo usa muito projetos subsidiados, projetos de Estado para fazer reuso. O nosso caso é um projeto de uma empresa privada, que é a Aquapolo, atendendo clientes privados, né? E se viabilizou, e é lucrativo e funciona muito bem para todo mundo. E outra parte bem interessante é que privado com privado, a regulação é o contrato. Então a gente tem, óbvio, as licenças de operação concedidas pela CETESB, como qualquer outra empresa, outra indústria, mas eu não tenho regulação de tarifa, eu não tenho regulação de agência reguladora olhando a qualidade da água, dizendo que é isso ou aquilo. É privado com privado e a coisa funciona um pouco mais fluida e mais simples. Cara, muito bom. Eu acho que É, o Aquapolo, para quem trabalha com tratamento de efluentes e fala de reuso, reciclagem, é o santo grau, né? Acho que por isso que a gente estava tão empolgado com esse episódio. Mas eu vejo que te acompanho no LinkedIn, uhum, obviamente, e você está sempre viajando ou sempre, né, sim, tem feiras aí internacionais, eventos sim. internacionais. E em que pé o Aquapolo está referente ao mundo, né? Você falou agora de Uhum, um modelo inovador que a sim, gente teve no Brasil, que normalmente o pessoal fala, pô, é lá fora que tá tudo, e a gente teve aqui um passo muito importante para essa aplicação, sim, né? E eu acredito que eu posso falar que o Aquapolo é o maior case do Brasil nesse sim. sentido, mas qual que é aonde que o Aquapolo tá frente ao mundo, assim, nesse Tá. tipo de projeto? Vamos lá. É realmente o maior case do Brasil, é o maior case da América Latina, é um dos maiores do mundo em termos de capacidade de produção. Eu acredito, e acredito até pelos convites que a gente recebe, que nós estamos como líder, né, um dos líderes em reuso para a indústria. Então, em que sentido?
em 2022, num evento internacional da Associação Internacional de Dessalinização e Reuso, nós montamos um painel e fomos convidados a participar. Então, eu estava representando a Aquapolo e o Brasil, né? E tinha justamente o pessoal de Singapura e uma planta da Califórnia e outra planta da Austrália. E o nome do painel era justamente isso, né? Entendendo os líderes mundiais de reuso. Tem um convite agora também para um outro painel semelhante na mesma associação em outubro desse ano, né? Então eu acho que em termos de tecnologia, a gente tem tecnologia, ultrafiltração, osmose, enfim, o que é hoje ainda o de mais moderno, né, para o tratamento. Aonde a gente está atrás, e aí a Aquapolo vai aos pouquinhos está tentando influenciar, no fim do reuso, ou seja, o nosso é só para fim industrial. Para fim industrial a gente já entendeu que funciona, funciona muito bem. Agora a gente precisa entender, o Brasil precisa entender que tem problemas hídricos e que a gente precisa ampliar essa questão da reciclagem para irrigação agrícola e até para fins de potáveis, né? Eu acho que não precisa ser um potável direto, né, direto para a casa das pessoas. Eu acho que o mundo também é mais devagar nesse ritmo, porque tem uma barreira do ser humano mesmo, mas o potável indireto, que aqui tem uma outra questão, né? A gente aqui na Aquapolo também evita de chamar de reuso potável indireto, a gente chama de recarga de manancial, porque no fundo é isso. O que a gente vai estar fazendo é a recarga de manancial. Não estou fazendo reuso potável. Reuso potável, aonde tem saneamento, ele existe, né? O saneamento, o cara tratou o esgoto, independente né, atendeu ali a Conama, põe de volta no corpo hídrico, alguém vai captar, potabilizar. Então, onde tem saneamento, tem reuso, tem reciclagem. Só é a gente entender o fim que a gente precisa e a qualidade. Então, eu discuto bastante esse tipo de situação. Até em São Paulo a gente tem uma resolução aqui que eu sou bem crítico dela, e eu acho que a Aquapolo sofre um pouquinho o impacto disso, e algumas indústrias também, que coloca duas qualidades em função do processo que você tem, e não em função do destino, da utilização da água. E aí, para mim, isso já tem um outro nome, isso é discriminação, isso não é uma resolução. Mas vamos deixar por aí. E eu tenho muitas críticas também, olhando para várias resoluções em que você justamente cria um padrão, que ele é então padrão, independentemente quase que do uso, ou vou criar Sim, dois grandes usos, sim, e que daí eu não consigo fazer um processo viável do ponto de vista de reciclagem. sim, Então, a gente olhar para uma legislação como algo que vai caminhar no sentido de uma obrigatoriedade. Eu preciso olhar para questões de reciclagem de água urgentemente, sim, seja para uma recarga, seja um uso interno, uma reciclagem em plant, sim, ou do teu efluente para da tua própria empresa, da tua empresa para a empresa do lado, não sei, mas a gente precisa evoluir nisso, porque a gente ainda caminha naquela ideia de que a água está disponível, se ela não está em cima, ela está embaixo. é, Então, se ela não está em cima do solo, ela está embaixo do solo. Então, eu vou, né? Então, se alguém não se ligou para isso, nós estávamos lendo, acho que foi o início do ano passado, né? O início do ano passado, se não me engano, Uhum. e a gente teve um artigo da Nature em que mostrou claramente que todos os recursos hídricos no mundo estão diminuindo. sim, Então, se alguém ainda não se ligou que eu tenho aí um grande é, problema, né? Então, em cima do solo você está até enxergando, mas sim, embaixo, eu disse, não, lá embaixo não. embaixo não está acontecendo O- nada. o- Não, vamos, É, vamos brincar aí que isso é, é bem esse, verdade. não, esse artigo ele ainda destacava, né, que os lugares onde o nível ele se recuperou é onde tinha algumas práticas aí ou de controlar o consumo ou então de fazer é, o reuso vai, de alguns pontos, né? Só que é interessante porque muitas barreiras são em função da semântica, sim, né? Porque você fala, reuso direto, ou o pessoal já vai ficar assim, não, não quero. Cara, sim, olha a água que você, né, tem na torneira, que você sente seguro, sente prazer em tomar, ela já passou por esse processo, sim, né? Então, de fato, a barreira é muito nisso, mas é interessante saber e ter essa certeza como o Aquapolo vem trabalhando para mostrar que é possível. sim.
Né? E eu vou dizer para vocês, assim, um caso prático do que você estava falando, obviamente não vou citar nomes, mas a gente tem uma indústria próxima ali que a gente tentou conquistar como cliente. Essa indústria tem um uso razoável de água e ela usa poços. Ela tem 4 poços. A água do poço não é boa, porque essa indústria tem uma ultrafiltração e uma osmose. Então, Então, não é né, boa. não é boa. Ela trata essa água, tem um custo. Nós estamos aí, nossa adutora passa alguns metros da entrada de água e ela teve um problema num dos 4 poços, tentou perfurar um 5º poço, não achou água. Nós oferecemos a água da Coca-Cola num valor que eu não vou nem falar aqui, que seria o meu cliente com o menor valor, com a menor tarifa. E não, continua lá usando o poço, dependendo do poço, e etc. Então, falta, inclusive, um incentivo, na minha opinião, das autoridades de entender, como você falou, entender que realmente estão caindo. Quer dizer, aqui em São Paulo, a gente tem um exemplo aqui em cidade de Brotas, né, que é conhecida pelo turismo, e eu vi que está tendo um problema de queda do nível do rio, onde o pessoal faz rafting, etc., justamente porque ele está sendo puxado pelo lençol freático ali, porque o pessoal está extraindo de tanto poço. Então está havendo um desequilíbrio aí. Esse é um dos exemplos. E as autoridades tinham que estar olhando para isso e começando a entender melhor se a gente caça certas outorgas ou não, mantém, reduz, o que fazer com certas outorgas aí, seja de captação superficial ou de poço. É É, isso Né? quando tem a outorga, né? Porque Aí dependendo do lugar, não vou a gente não vou nem pode, entrar não no pode entrar ilegal aí. nesse mérito. Né? Mas é curioso porque o reuso, quando você fala reuso, reciclagem, reaproveitamento de água, numa primeira instância ela é atrelado a um custo muito alto. Sim, Mas não é colocado na equação quanto que custa perfurar um poço e não achar água. sim. É Certo? isso, é isso. Teve um custo ali, E- você tem uma garantia. Você sim, sabe que a tecnologia funciona, você sabe a qualidade de água que você sim. vai ter. O que eu enxergo normalmente é que as pessoas não sabem qual a qualidade de água que precisa. E é um ponto que Não, a gente já vem comentando em outros episódios, até quando a gente sim. fala de um projeto de reuso, que é definir qual qualidade de água eu preciso para então achar A o fim fonte. para aquele ponto. E o tratamento em si. As pessoas. Primeiro, acho que é a narrativa que você fala, que eu adorei ali, como você falou, com relação ao valor, né? Então, É, essas empresas entenderam que água tem valor porque elas não estão associadas ao preço do metro cúbico de água sim. que elas têm. Porque hoje, É vamos isso. olhar, né? O cara extrai uma água de poço. Então, ele tem lá a outorga dele, ele extrai, muitas vezes uma água de poço, na maioria das vezes boa, Sim, então o tratamento dele é baixo, então ele vai olhar para aquele custo, ele olha assim, não, é se eu isso. for olhar para É, a água, isso aqui não é nada. não é nada. Aí, e nós passamos por também não vou citar nomes, Sim, mas nós passamos por uma situação em que a gente ofereceu um processo de reuso e nós fizemos um payback, o payback dava muito bom, muito bom. Tipo, 6 meses, 9 meses, dá um sim. payback muito bom. E quando a gente foi apresentar isso, a empresa, e nós estávamos olhando só para custos de água e efluente, Uhum. né? Já deu um payback bom. E a empresa decidiu não fazer o investimento naquele ponto. E eu vou entender, talvez não tivesse budget, né? O meu CapEx talvez realmente estava numa situação Sim, que talvez precisaria fazer e a gente precisa entender isso. Mas essa empresa ficou, logo depois que a gente fez esses testes, ela ficou uma semana quase sem água. Porque deu um problema, o posto desmoronou, um problema, e ficou sem água. Isso entrou na conta, não, cara, isso pagaria o nosso projeto a. finalmente. Então, quando eu olho para essa ideia, eu não estou enxergando valor. Sim, E eu acho que isso que você trouxe é fantástico, porque ele realmente leva para aquilo que eu deveria olhar. sim, Quanto vai me custar, ou qual é o preço do seguro que eu vou ter é, para. Quanto se paga num seguro de um carro para que, se ele for roubado, claro, danificado, etc., você tê-lo de volta? É é caro? isso. Cara, depende. Eu não acho caro, porque Sim, você está fazendo. Quanto custa a tua tranquilidade? sim. Eu estou pagando por isso. É parte, ou deveria ser parte, da estratégia de qualquer negócio, a segurança do teu processo, a continuidade da tua produção do teu negócio. Né? Todo mundo fica ali, quer dizer, pô, e agora? Se a gente, da noite para o dia, olha, acabou o aço no mundo, acabou o minério de ferro,
Faz o quê? Como é que vive a Gerdau? Como é que vive as empresas? O cara falou, não, pare, eles não estão monitorando isso? É óbvio que estão. Eles sabem disso. Por quê? Porque é a segurança do negócio deles. A água é a mesma coisa. É a segurança, É a segurança de muito segurança negócio. de muito negócio, e nós estamos falando só do negócio, né? Mas é a segurança alimentar, é a segurança, é a garantia de sobrevivência e vida no planeta. Sem água não tem vida. Esse é o ponto, né? E é tão subvalorizado que eu dou sempre o exemplo, eu brinco e falo assim, pô, se a conta da água da moça que auxilia lá em casa vier acima de 60, 70 reais, essa mulher pare um filho. Mas ela gasta 200 por mês colocando crédito no celular. E ela não tem noção que 10 segundos do TikTok equivale à mesma energia e água de dessalinizar um copo. Então, assim, dessalinizar é caríssimo. É caro. Mas é a mesma energia e a água que você tem para resfriar um data center de um negócio que você usa por 10 segundos. E muitas vezes para ver besteira. As Então, pessoas não, as não pessoas têm não têm noção. a noção, né? E nós, de novo, no episódio do Marcos, foi muito interessante que, eu não lembro se você chegou a comentar no episódio ou foi nos bastidores, mas o quanto se gastava, a inteligência artificial gastava por Nossa, prompt, né? Foi Era no post, foi no post. sim, um absurdo, né? É é absurdo. absurdo. É Então, absurdo. não tem noção o quanto a água está envolvida em tudo, mesmo aquilo que você não olha. Eu olho Sim, no celular, eu quero uma sim, informação, eu busco, mas eu gastei um tanto de água aqui para poder é ter essa informação. exatamente isso. E tem esse nível assim de consciência, você não tem um apoio, vou chamar aqui de apoio, de uma esfera de legislação e uma É, esfera de incentivo, né? não Esses tem. dias, hoje foi semana passada, esses dias a gente apresentou uma proposta para um cliente. E aí ele retornou para a gente, cara, tem alguma linha de crédito para financiar esse projeto? Os caras, até onde eu sei, não. Bom, específica para água, para energia solar, você vai achar, que aí vai ter um payback lá e tal. Aí não acha. Tá em contato lá para ver. Então, quando a gente fala desse valor da água, são várias camadas que não enxergam, Não porque às enxerga. vezes assim, eu vou na praia, eu enxergo aquela imensidão de água, aquilo automaticamente vem a informação, não, a água tem sobrando. E aí você vai, bota a água num custo muito elevado para fazer o dessal, e aí você pega o esgoto, que na verdade É, é uma água com outros parâmetros, e ela tem 3 mil de sim, condutividade. sim, A água do mar tem 30. sim. E aí aproveita pegar a água do mar, porque daí a água do mar parece ser mais limpa. A gente já viu que no Não é litoral assim, normalmente não é bem assim, não até é bem assim. pelo histórico que Sim, teve aí, inclusive desse é, ano, tanto Santa Catarina quanto São sim. Paulo, que a água do mar não é nessa beleza toda Não, que a gente fala, né? não. Então é preocupante. É preocupante, é complicado e falta realmente incentivos, tanto do lado de política pública, quanto do lado de financiamento mesmo e tal. Eu acho que assim, grandes projetos, né, então grandes plantas e etc., vão achar financiamento, seja uma dívida estruturada, mercado de capitais, seja financiamentos incentivados, eh, mais focado para a sustentabilidade. Então, os grandes bancos, para grandes projetos, eles têm linha voltada para projetos de sustentabilidade, até em água. Mas não é a grande maioria que acessam essas linhas, né? São linhas que têm um trabalho grande para se estruturar, para conseguir realmente ter acesso e liberar, e é difícil conseguir isso para um projeto pequeno e tal. Então, esse é um outro diferencial. A gente tem um reconhecimento de um órgão da ONU, que é o CEO Water Mandate, e a Water Resilience Coalition, são dois órgãos ali ligados à ONU, que eles têm um reconhecimento a Braskem e Oxiteno, que são as maiores indústrias ali, clientes hoje do Aquapolo, lá no polo petroquímico, por ter viabilizado uma ação coletiva, ou seja, uma ação de dois negócios que viabilizou um projeto que é para a sociedade. É outro diferencial. E geralmente a indústria faz um projeto dentro dos seus muros, para si próprio. Então vou pegar meu efluente aqui, vou transformar numa coisa, uso num processo, né, menos nobre e tal. Nesse caso, não. A Braskem fez e a gente fez uma planta de 1 metro cúbico por segundo, mas não é essa capacidade que o polo consome. Eles consomem mais ou menos 50% disso. Então a gente tem
uma ociosidade hoje que é usado para outras indústrias e pode ser usado para outros fins, enfim, a depender de legislação. Então, viabilizaram um projeto para a sociedade e não para eles, né? E ao mesmo tempo tem uma coisa que eu imagino que é o outro lado do negócio, que todo empresário diz, pô, realmente eu não tinha pensado nisso, isso é fantástico. Mas o que eles fizeram foi garantir a demanda de água que eles precisam, na qualidade que eles precisam, com o custo que foi fechado lá em 2010, por 40 anos, corrigido pela inflação só. De um produto que vai, um recurso que vai ficar cada vez mais caro, porque está mais poluído e mais escasso, mais difícil de tratar, e vai ficar mais caro. E eles têm por 40 anos já com esse custo. Garantida o seu volume e garantida a qualidade e o custo. Quem não quer isso? É fantástico. Então, isso é dar olhar para o valor da água. O valor desse recurso. Então, eles olharam sob a perspectiva de um recurso, de um seguro mesmo, como você falou. Se eu não tiver, que impacto eu tenho? E aí esse impacto foi o suficiente para falar, olha, então, eu posso dizer assim, não vou falar números, mas eu digo assim, o impacto que algumas indústrias tiveram com esse evento do Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida que pagaria tranquilamente uma planta nova de aquapolo para garantir água para eles. Com um evento. Foi um evento catastrófico, mas com um evento. Então, assim, é muito complexo. A gente deveria ter hoje planejamento, né, em que polos industriais, ou pelo menos grandes indústrias, né, de setores intensivos em consumo de água, de se instalar próximo a estações de tratamento, ou no momento que a gente tem o processo de universalização, nós vamos construir, imagino eu e espero, um monte de ET, que essas ETs tenham já, né, e eu sou a favor e eu sou meio, vamos dizer assim, maluco, porque eu não sou do setor de saneamento, então eu posso dizer que o que eu acho que deveria fazer. E eu acho que toda a ET deveria ser construída a partir de hoje, já tinha que vir com a estrutura civil para se implantar um reuso. Pode não ter cliente hoje, mas daqui a alguns anos vai ter. E a civil está pronta. Eu ponho os equipamentos e estou fazendo. Porque às vezes o mais difícil é isso, né? Você tá, É isso. beleza, Porque depois hoje você não não dá. tem mais área para É, fazer. e aí daqui a pouco você colocou a estação em A, mas É ela isso. deveria estar em B. Ela tinha que estar em B. Aí eu vou tirar de A para ir para B. Isso. Já tem Porque como. daí vai subir custo É e isso. vira uma bagunça. Exatamente. E essa história da descentralização. Então, se eu tenho um conjunto de indústrias em algum lugar, por que eu vou fazer uma ET gigante aqui, onde não tem nada a ver para eles? Tá, é legal aqui, porque tem mais área, porque é mais barato, porque a rede converge toda para cá já e tal, ou porque eu já tenho essa ET, eu vou só ampliar. Legal. Mas vamos fazer uma menor para fazer o reuso ali? Né? E Esse é viabilizar isso. viabilizar isso. Esse é um caminho. Né? Eu tenho um outro caminho que é o que eu acho mais interessante, na verdade, né? Mas é o que é mais complicado em função das barreiras, né? Eu acho que a gente não devia estar mais fazendo aquapolos, assim, focado na indústria, num cliente, em meia dúzia de indústrias. Existem situações em que isso vai se fazer viável e adequado, mas na grande maioria, eu acho que nós deveríamos estar fazendo aquapolos próximo dos mananciais, tratando todo o esgoto lá e recarregando os mananciais. E todo mundo usa água potável. Por que isso? Porque que é um dos pontos que torna alguns projetos de reciclagem caros. Primeiro, não é a planta, é a adutora, é a tubulação, é a logística. Eu posso dizer, no caso da Aquapolo, nós temos uma adutora de 17 quilômetros, 900 milímetros em aço carbono, enterrada e tal. Ela foi 60, pouquinha coisa mais do que 60% de todo o CAPEX. Foi mais da metade da planta, só a adutora. Qual é o meu maior custo hoje de energia? É o bombeamento, são 17 quilômetros. Eu tenho uma diferença de cota, eles estão a mais de 100 metros acima de mim. Nossa. Esse é o maior custo. Mesmo assim, viabilizou. Então, se eu tivesse, né, a ET mais próxima do polo, uma adutora menor, ou tivesse ao lado do polo,
o custo, a tarifa, tudo isso seria menor para todo mundo. Aí eu pergunto, faz sentido a gente ficar fazendo projetos e criar outra estrutura de redistribuição de reuso? Não é melhor aproveitar da potável e pegar esse dinheiro e investir na redução de perda? E eu faço só a planta já e recarrego o manancial? Cara, assim, para mim é tão óbvio que é o tipo da coisa. Por que que a gente ainda não fez? Por que que a gente ainda está olhando e fazendo como fazia há 30, 40 anos atrás, né? E como que no saneamento, quando você fica falando sobre essa questão das dificuldades e as pessoas então ali no polo enxergaram o valor da água, eu vejo que tem uma narrativa por trás que é, Hum, que é aquela que a gente precisa combater, no sentido de dizer, não, cara, é possível, isso que você É possível. falou, por que não pensar dessa forma? E eu acredito muito que o nosso papel, nosso aqui, pequeno, enquanto podcast, gigante de vocês, enquanto o exemplo do todo que é o Uhum. Aquapolo, é quebrando essas narrativas Sim, que permitam olhar, e especialmente, eu vejo, não sei se eu estou certo, mas que no saneamento a gente ainda tem aquela resistência, e eu vejo pelas tecnologias que muitas vezes você ainda trabalha tecnologias extremamente antigas em detrimento a outras, porque esse é o que a gente sabe, ou dessa forma que a gente consegue fazer mais barato. Vou dar um exemplo, Lagoas, né? Eu sei sim, que tem sido não é o caminho que o saneamento está indo, mas eu vi que durante muito tempo era essa a ideia. Eu é, vou fazer algo barato porque sim, dentro dessa ideia eu consigo atender. Mas aí, bom, e aí a qualidade, e aí a área, e aí todo o outro restante que eu preciso sim, quebrar, e para mim vai na mesma linha de raciocínio, que eu preciso trabalhar essa quebra de narrativa que reuso é possível, sim, reciclagem é viável, e o que eu tenho que olhar é talvez para um mundo diferente, por uma eh, forma, um processo, como fazer diferente. sim, Lá atrás, se Braskem e os demais que pensaram no Aquapolo, não tivesse saído fora da caixa e sim. pensado algo, talvez hoje ninguém está se dando conta que, pô, é verdade, os caras pensaram 40 anos na frente, Lógico, fizeram algo e hoje estão sem dúvida, garantindo sim, o valor do negócio deles, não só da água, olhando para a água, sim. olhando para a reciclagem de água. E, e deu certo, porque no final das contas a Copolo começou a operar em dezembro de 12, né? No final de 13, 14, 15, a maior crise hídrica da história de São Paulo. E eles operaram como se não houvesse crise, Isso é pelo fantástico. contrário, eles ampliaram o negócio deles. Aqui próximo, em Paulínia, eles fecharam uma planta por falta d'água. E lá eles ampliaram. Então operaram normalmente, chegaram a ampliar o volume, né? Olha o E com, impacto, né? com duas coisas, quer dizer, além de garantir a tua produção, ampliar a produção, porque você tem o insumo, você tem a certeza que você está usando algo que não compete com a sociedade. Ó, eu não estou mexendo aqui. Não é essa água que eu estou usando que ia para o Cantareira, para o Alto Tietê, que foi uma das bacias mais impactadas. Não, Isso é é isso, um ESG na veia, na né? Um veia. ESG de Exatamente. fato praticado e não só falado. Sim, Né? E é onde nós é conversamos isso. muito sobre isso, sobre essa questão de o quanto você efetivamente coloca isso como moda ou como uma palavra do momento e não leva para aquilo que de fato foi o grande objetivo disso, Sim, né? E de novo lá no episódio do Marcos, a gente falou que isso não era uma coisa de agora, isso na década de 70 já se falava sim, com outro nome. E hoje, então, não, mas quando olha para esse exemplo do Aquapolo, você olha que aquelas empresas de fato enxergaram Luciano. no ESG um grande motivo para poder fazer toda essa Sim, movimentação e fazer essa diferença sim. que fazem. E eu falo assim, eu sempre tenho um mantra que eu acho que para esses projetos saírem, a gente precisa de dois itens principais. O resto a gente dá um jeito de fazer. O primeiro é educação. As pessoas, infelizmente, ainda não sabem da onde vem a água que sai na torneira, o que acontece quando ela vai pelo ralo, né? E também não querem saber, infelizmente, né? As crianças ainda aprendem o ciclo natural de água, mas poucas aprendem o ciclo de saneamento. Então ninguém sabe que é reuso, né? E o segundo é vontade política. Simples assim.
Isso faz acontecer. Se a gente tiver esses dois, a gente vai ter aceitação e vai ter cobrança das autoridades por projetos que sejam sustentáveis e por toda essa questão, né? Eu vinha pensando na semana passada, ouvindo um relatório no rádio, o pessoal comemorando, o governo comemorando de um relatório da Anatel, falando da cobertura de 5G, já somos mais de 1.400 municípios com 5G, o resto em 4G, e etc. Pô, ótimo. Como caminhou o assunto no Brasil? Como é que o saneamento não caminha? Né? A gente precisa de telecom, sem dúvida, é importantíssimo. Mas o saneamento é vida, é redução de custo com saúde pública. É automático e a gente não consegue fazer andar isso, cara. É porque não dá voto, porque é enterrado? Será que é isso? Né? Quantas pessoas... A gente tem gente ainda hoje no país que se pergunta e fala assim, mas precisa tratar o esgoto? Cara, assim, é inacreditável isso. Fala, não vou tratar, deixa que pode pôr do lado da tua casa, então, né? Porra, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada com a pessoa dessa. E falta educação. Esse é o grande ponto e eu acho que é isso que vai mudar. E nessa linha, uma coisa que a gente vem fazendo muito na Aquapolo, a gente mudou a missão da empresa. Então, a missão da empresa hoje é transformar e inspirar a sociedade por meio da reciclagem de água, contribuindo para perpetuar a vida. E sem água não tem vida. E o que é o transformar e inspirar? É educar a sociedade, é transformar das ações que a gente tem, é transformar, né, a água contaminada em água limpa de novo, é inspirar. Por quê? Porque a gente já inspira hoje outros projetos, né, e eu fiquei super feliz de saber, a GS Lima tem um projeto, um novo Aquapolo, que eu brinco, lá no Espírito Santo, já em contratado, né, uma subconcessão da Cesan também para atender uma grande indústria siderúrgica, um concorrente da GS Lima e tal, já assinou um memorando de entendimento também com Petrobras, com Braskem, para viabilizar um projeto de reuso no Rio de Janeiro. Então estão saindo projetos, né, o que eu acho ótimo, que é muito ruim ser o único, né, você não tem comparação, não tem benchmark e tal. A gente já como eu sempre falei, a Aquapolo sempre foi o patinho feio, porque o saneamento diz que a gente é indústria, a indústria diz que a gente é saneamento. No fim, a gente não tem o benefício de nenhum dos dois setores, né? Apanha de um lado, apanha do outro, exatamente. Eu confesso que eu considero a Aquapolo indústria, né? Não porque eu não queira ser do saneamento, mas porque eu acho que o saneamento precisa evoluir muito para chegar no patamar da indústria em relação à estratégia, em relação a comprometimento, em relação a nível de manutenção, em relação a nível de automação, em relação a compromisso com segurança do trabalho, indicadores de segurança do trabalho, até em relação à remuneração dos profissionais do setor. Eu acho que ainda falta um pouco e estamos no caminho, graças a Deus, né? Mas falta também o saneamento entender que reuso é pertinente ao setor, que reuso é uma prática do saneamento. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa, não é só aquela coisa, isso aqui para mim eu vou fazer, eu não vou fazer, se der viabilidade, se eu for ganhar muito, aí é uma receita acessória. Senão, eu vou continuar no meu aqui. Temos que fazer a universalização, temos que ter o básico do saneamento. Mas por que não já integrar algo novo, já que eu estou fazendo? Né? Por que eu vou ficar só nisso? E sabendo que existe, né? Você não vai estar fazendo algo assim, eu estou investindo nisso porque eu acredito nisso. Não, cara, a gente já tem o case aqui, a gente já sabe que funciona. Sim. Agora, replica. Né? E esses dois fatores caminhando juntos, boa parte deles se paga só no que vai ser economizado em gasto público com saúde. Sem dúvida. Os bolsos são um pouquinho diferentes, mas e aí é o mais difícil de equalizar, né? Mas eu não tenho dúvida que se pagam tranquilamente. Né? E não só se pagam, já tem estudos, né? Entre a falta de energia e a falta de saneamento básico, o que impacta mais uma pessoa, uma família? É o saneamento básico. A energia impacta muito, mas menos do que o saneamento básico. O saneamento básico é saúde.
né? Olha aí, todos os relatórios da Trata Brasil aí são feitos com conhecimento técnico e científico para chegar nos números que chegam, para comprovar com pesquisas. Então é muito adequado, é muito pertinente, é muito confiável a gente olhar para isso e dizer que muda a vida de uma pessoa ter saneamento básico. Não adianta ter Wi-Fi e não ter água para beber. Não tem, exatamente, né? Então eu acho que o saneamento assumir que reuso é um dos pontos, né? Como é uma discussão até hoje muito grande do saneamento com a história da drenagem. A drenagem é do município ou é do saneamento? Aí fica aquela. Então é a mesma coisa, o reuso. Tem que estar. E tem que estar, e faz acontecer. Até porque se amanhã você não tem água, mas você tem um reuso, você mantém a tua receita, você está distribuindo a água de reuso, né? Se acabou a água, não, acabou a água, eu sou concessionária, eu sou aqui pago para coletar, potabilizar, tratar e distribuir. Não tem água é problema do Estado, não é meu. Aham. Você acha que a população vai ligar aí que isso fica é o um problema Estado do também. Estado ou que é um problema seu? E como fica a tua receita? O Estado te paga, te reembolsa porque você não tem água para distribuir? Não, Não, né? Aí fica passando a Então, batata assim, quente de um lado pro fica a outro e ninguém imagem. resolve, É né? Quando isso, já é existe uma isso. solução. Essa é uma grande diferença que eu vi nesse último evento que eu tive nos Estados Unidos. É um evento só de reuso, né? A Associação de Reuso Americana é muito forte, é uma solução muito grande lá. Inclusive a Califórnia é um dos estados que mais tem projetos de reuso que começou, e é interessante que a Califórnia rejeitou já algumas vezes projetos de dessalinização, não sei bem por quê, mas rejeitou, a população rejeitou. Então o reuso eles topam, acho que faz sentido para mim. Mas eu vi exatamente isso, eu participei de uma mesa de discussão que era justamente oficiais eleitos, então nós estamos falando aí dos vereadores de algumas cidades, né, os deputados de algumas regiões, com os gestores das empresas de água e com a agência reguladora. Então, obviamente, tem os quebra-paus, natural. Mas, no fundo, os três estão sentados ao mesmo tempo, dizendo assim: tá, nosso objetivo é esse, é resolver este problema, é garantir a segurança hídrica, é garantir o tratamento de esgoto neste nível de qualidade, é garantir isso aqui. Legal? Legal. Aí, não, eu acho que esse não é o caminho é outro, não, o caminho é outro, mas você não pode esquecer daquilo, porque o teu contrato já faça isso, né? Então a gente tem que mudar o contrato, você topa? Topa. Então eles sentam com muito mais frequência para resolver as situações e se adaptar às novas situações. Mas Eu ele acho tem um que isso objetivo falta. muito claro, né? Que Eles têm você um objetivo falou, claro, que é segurança é hídrica. É isso, algo que está maior do que está tudo. maior do que tudo. Mas acho o mais interessante é assim, o sentar com uma certa frequência, né, busca rumo a esse objetivo, mas o objetivo é mas a situação vai mudando ao longo do tempo. As adaptações são necessárias ao longo do tempo, o desenvolvimento da cidade continua acontecendo, o crescimento populacional acontece, ou a mudança, todo mundo se mudou para uma outra região, enfim, as coisas vão acontecendo e eles vão sentando com frequência para garantir a adaptação necessária para manter a segurança hídrica. E aqui a gente, óbvio, de novo, a gente aqui está numa outra realidade, ainda falta muita coisa no saneamento básico, a universalização, graças a Deus, está caminhando, mas eu acho que falta essa articulação um pouco mais frequente, um pouco maior, né? A gente precisa ter isso. E aí tendo mais esgoto, uma vez universalizado e tendo mais esgoto, eu acredito que a gente vai ter mais reuso, né? A demanda A vai demanda vai acontecer e a aí coisa eu vem. tá Muita preparado. coisa não acontece, eu acho, porque também falta a coleta e o tratamento de esgoto, né? E aí, de novo, quando tu olha para isso acho que essa visão da indústria, quando tu falar com a Polo Indústria, eu enxergo muito isso também, na ideia de que quando tu pensa num sistema de reciclagem, tu tá olhando muito lá na frente. E eu vejo que talvez no saneamento a gente não olhe para isso lá na frente. Então, ter esse olhar lá da frente, como segurança hídrica e vários elementos sentando, pode dar o quebra-pau, vai dar, eu quero ir por aqui, tu por ali, o outro por lá, não tem problema, desde que o meu objetivo seja seja mantido, esse. que é esse. Então, olhar para essa questão de futuro, para mim, é olhar toda essa universalização de saneamento que a gente está vivenciando, graças a Deus está acontecendo, olhando como lá na frente, sim, eu vou fazer tudo aqui agora para que a reciclagem Continuar seja tendo.
Sim, possível e uma realidade, como se fosse algo, sim, vou instalar uma estação de tratamento normal, a de reuso vai estar junto, não vou nem pensar, sim, sim. vai estar junto. É fazer olhando. Então, a Agência Nacional de Águas fez, na minha opinião, um excelente trabalho, que é pouco, não sei, não vou dizer se que é pouco divulgado, mas eu acho que é pouco utilizado, e é só uma percepção. É, eles olhando com vários dados do IPCC, eles fizeram modelos climáticos, né, e fizeram mais de 100 cenários para cada um dos mais de 5.500 municípios do Brasil. Então não tem desculpa para nenhum prefeito, para nenhum órgão, né, legislativo de dizer assim, não, a gente não sabia que isso ia acontecer. Sabe? Todo mundo sabe que vai, o que pode acontecer, não quer dizer que vai, né? O que pode acontecer, então eu tenho que estar preparado para isso. Então não tem desculpa para dizer que não tem, o marco legal tá aí, né? Se você é pequeno, se junte a um bloco, converse, etc, vá buscar, mas assim, tem esse trabalho. E é exatamente o que você falou, é o planejar e fazer a universalização olhando para isso, mas não só no modelo tradicional. Eu tenho que olhar para isso e olhando para o que pode acontecer, né? Esse é Adianta só planejamento. fazer, é isso. Eu tenho já um monte de rio classe 4. Legal. Adianta eu fazer ET secundária e ficar só jogando isso no rio? Pode ser que eu não esteja poluindo, piorando a poluição do rio. Tá tomando Mas eu estou melhorando alguma coisa? Não, Não. não. Então adianta, né? Eu defendo que aqui toda a ET aqui deveria ser nível terciário já. Pelo menos se não toda que seja, mas todas daqui para frente deveriam ser, né? Porque adianta, eu estou tratando e coletando esgoto. Legal, eu não estou poluindo com esgoto bruto, mas eu também não estou recuperando o rio. Legal, eu estou só mantendo. Mas quem paga Poderia por isso? piorar, Tem tecnologia e tem uma questão de custo que dá para fazer, né? E se o Aquapola que não e tem suficiente. eu não deveria estar perguntando para a população isso, quem paga. Hoje eu já não tenho um monte de tarifa social, né? Que a classe média mais alta acaba subsidiando uma parte, né? Da classe mais vulnerável, seja em água, seja no que for. Eu já tenho. Então o modelo já está aí. Então tem quem paga, óbvio que tem. E se perguntar para a população, olha, tudo bem, você ter a coleta e tratamento de esgoto não vai poluir, mas o rio vai ficar aqui assim para sempre, tá? Eu não vou despoluir nunca, não vai melhorar isso aqui nunca. Vai resolver? Vai. Você acha que a população ia falar, não, tudo bem, mantém assim? Não, né? Eu acho que não, né? A despoluição do Pinheiros está aí, enfim, caminhando dentro do seu timing lá e tal, mas enfim, foi, né, deu o que falar e tal. Agora, infelizmente, a população parece ter esquecido, né? Mas está lá e está caminhando. E de frente para um shopping, um condomínio milionário, né? Com uma super empresa do ramo imobiliário construindo ali um outro empreendimento em cima do rio e tal, com grandes restaurantes e tal. Então tá. E realmente vai deixar daquele jeito? Vai ter sucesso esses empreendimentos se ficar daquele jeito? E aí eu acho que quando tu fala e a gente caminhando por um final triste, né? Felizmente, caminhando para o final do A gente faz um episódio. outro episódio outro dia aí. Vamos fazer. Vamos fazer. Que quando tu olha para essa questão da reciclagem, tu tá olhando muito mais além, que é talvez, e como você falou, até a própria manutenção do meu sistema primário, secundário, que através de um recurso, ou de uma receita, vindo de um processo de reciclagem muito bem pensada, planejada, etc., possa manter tudo isso e ter talvez esse custo que a gente aqui ventilou como possível, que alguém então Sim, entenderia que poderia pagar, talvez até nem aconteça. sim. Eu enxergo como uma, posso estar É, viajando na maionese, mas como uma possibilidade, eu olhar para a questão da reciclagem de água como uma forma de viabilizar tudo isso, melhorar a qualidade do meu rio, a despoluição, sim, sim, etc., sim. olhando para um uso Uhum. efetivo dessa água planejada, com um custo Sim, sim, fixado e uma sim. receita que pode me ajudar nesse sentido. E eu tenho até uma outra provocação, um outro modelo interessante para isso, que eu acho que existe um movimento do qual eu faço parte que é chamado Water Positive, né? E aí a gente está tentando com esse movimento duas coisas. Primeiro, garantir que tanto a sociedade como um todo, a humanidade como um todo, conheça as pegadas hídricas de cada um dos produtos que elas consomem.
né? Ninguém sabe que, para fazer uma calça jeans são 10 mil litros de água, né? Todo mundo tem quantas calças jeans dentro do armário? E assim vai. E esse é o primeiro ponto. E além das pessoas que podem tomar as decisões de consumir mais ou menos uns produtos, as indústrias têm que conhecer e calcular suas pegadas hídricas e têm que entender que economia circular é ótimo, mas nós já passamos disso, nós estamos precisando de economia regenerativa já hoje. Então, qual é a forma que eu tenho, de repente, de garantir projetos como esse? Olha, se eu coloco, igual a história da pegada de carbono, tá todo mundo agora, né, compensando a pegada, reflorestando e tal. E por que não, através da compensação ambiental, eu recuperar um rio? Então, o cara que tem um super data center, consome água pra caramba, por que esse cara não paga e não ajuda aqui para zerar a pegada hídrica dele, a descontaminar e a limpar esse rio, E aí a reciclagem, né? de novo, é um E caminho. a reciclagem é um dos caminhos. Então, esse cara financia aqui, certo? Via crédito de água. Tem muitas metodologias para serem feitas isso, né? E esse negócio de enxergar lá na frente, eu acho que esse é o modelo, né? O que a gente está mudando também dentro da Aquapolo é o formato de como a gente se posiciona. Então, antes, é uma empresa de água de reuso ou de água reciclada, enfim. Hoje nós somos uma empresa que a gente diz que a gente vende sustentabilidade. Porque no final das contas, para o setor industrial, nós queremos ser parceiro estratégico e nós somos escopo 3 de inventário dele. Hoje de inventário de carbono, amanhã de inventário hídrico, né? Então a gente já opera hoje, desde janeiro desse ano, 100% com energia renovável, né? A gente, depois o Sandro vai falar mais para vocês aí de uma inovação que a gente acaba usando aí, cerveja no tratamento de água, né? E é bem interessante, e é um exemplo de economia circular. A gente desenvolveu um trabalho interno de reciclar, é o outro nome que a gente está dando, não é bem reciclar, mas de limpar os filtros de pré-tratamento de osmose e reutilizá-los em até 6 vezes, né? Então isso reduz custo, mas reduz resíduo. A gente hoje tem 94% de circularidade em todos os resíduos da Aquapolo. Então, não é só fornecer a água, mas é ser um parceiro que olha, indústria, eu estou com você na sua agenda ESG. O que você precisar aqui, o meu produto é água reciclada, mas eu estou junto, que eu te forneço água reciclada com energia renovável, gerando menos resíduo, sendo um vetor de informação para você do que né, do que está acontecendo, tanto nos tratamentos de água, mas também em termos sociais e ambientais na comunidade, na região, ajudando a disseminar isso, trazendo aqui reconhecimento para você, nacional e internacional. Então isso é uma um água, outro mundo. uma É água uma água limpa, premium aí. uma água limpa não só na qualidade, né? Sim. Tem um monte de coisa atrelado a Em isso. como fazer isso. E Então, dá pra fazer acontecer. Eu acho dá. que é uma das principais coisas que a gente pode concluir, né, dessa conversa, que é possível. E Sim, eu acho que isso já está bem claro também há vários anos, mas é possível. sim. Precisa ter o interesse mútuo aí, tanto de empresa, sociedade, quanto o governo também, para tocar Com adiante, né? certeza, com certeza. Márcio, muito obrigado por esse momento. De novo, com dor no É. coração que ele termina hoje, né? E vamos trabalhar aí para umas próximas. Sim. Fica à vontade aí para o teu alô final, se quiser colocar as tuas Ótimo. redes, onde te encontram, enfim, tá? Mas te agradecendo um monte pela participação aí no nosso episódio. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer falar desse assunto. Como eu disse, eu virei um entusiasta do Percebi. negócio, né? Então, se deixar, a gente faz aqui Muito uns 8 episódios aí. Então, é um prazer. Acho que, assim, como mensagem final para mim, e até corroborando com o que você estava falando, é possível, né? É muito possível. O pessoal tem que entender o valor da água, né? Então, nossos clientes entenderam que o valor é um pouquinho maior do que o custo num determinado momento. É possível ser menor do que o custo atual? É possível, mas o compromisso é de mais longo prazo. Se quer um compromisso menor, vai ser um pouquinho mais caro, mas tem a garantia de fornecimento independente de mudança climática. Então isso é o grande ponto, é o seguro que se tem. E para o setor industrial, para o setor agro, né, é fundamental esse tipo de parceria que tem como empresa.
Então acho que esse é o melhor caminho. Agradeço muito. Sigam aí no LinkedIn Aquapolo. Se quiserem me seguir no LinkedIn também é Márcio José. E é isso, a gente vai sempre postando novidades aí. Temos umas novidades interessantes aí, parecidas com essa história do crédito de água, que se Deus quiser, até o início do ano que vem a gente põe para rodar aí. Muito legal. Isso é legal. Muito massa. Fique à vontade se quiser Obrigado. divulgar aqui quando sair. Com certeza, a gente vai vontade. fazer um barulho aí quando Somos sair. parceiros. Valeu. Legal. Valeu, gente. Valeu, Pessoal, gente. obrigado. Até o próximo. Até a próxima.